Olá! Muitas vezes a gente não percebe, mas consome produtos e serviços que promovem a violência de gênero com a discriminação contra mulheres. Este é um dos temas aqui da 38ª reunião da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, com o SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, realizada em Belo Horizonte. Eu converso agora com a Regina Sturm, que é assessora jurídica do PROCON do MPMG. Tudo bem, Regina? Obrigada Bem, por vir falar conosco. eu que agradeço pelo convite. Regina, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa na violência física, a violência doméstica, né? Como é que ela se manifesta nas relações de consumo? É necessário observar que a violência contra a mulher é uma violência sistêmica, que está presente na sociedade de uma forma geral. E não é diferente nas relações de consumo, porque o mercado de consumo ele não é neutro. E é necessário que a defesa do consumidor volte seu olhar para além da oferta de produtos e serviços. E se atente também para informação, para a dignidade da consumidora, para a inclusão e para o enfrentamento dessas desigualdades. Uma das práticas comuns e que muita gente não percebe ou nunca ouviu falar é a tal da taxa rosa, né? A Pink Tax. Explica para a gente como é que ela é utilizada no mercado. A Pink Tax, ou taxa rosa, ela denomina os produtos que têm utilização igual, só que para o público masculino o preço é menor, simplesmente porque para o público feminino tem uma cor diferente ou algum enfeite, que remeta à questão da mulher, e em razão disso há um sobrepreço. Sobrepreços que podem chegar, né, uma média de 12, 20% pelas pesquisas que a gente, eh, conseguiu resgatar de comportamento do mercado, e podem chegar até 100% alguns produtos. E como é que a gente abre o olhar para uma coisa assim, né. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e falou: "Nunca tinha ouvido falar", ouvi na reunião da Senacom. O Procon MPMG desenvolveu um projeto que virou uma campanha para as redes sociais, exatamente com essa ideia de trazer essa reflexão, não só para o público feminino, mas também para os homens, porque os homens convivem também com as mulheres, com as filhas, com as irmãs. Então, é muito importante que seja trazida à tona essa realidade, porque nós, na assessoria jurídica, quando a coordenação geral do PROCON-PMG nos propôs esse desafio, nós também tivemos muita dificuldade de catalogar, de identificar essas práticas infrativas, em face do público feminino, das consumidoras femininas. Porque muitas dessas práticas, Laura, elas são muito naturalizadas, e a gente cresceu, eh, achando normal algumas condutas, né. A gente fala muito de produtos do Pintex, mas também algumas atitudes no mercado de oferta de serviços. Uhum. E nós Como o fomos quê, por exemplo? serviços, por exemplo, oficina mecânica. Oficina mecânica, eu não sei se já tiveram, né, alguém que está nos assistindo já teve essa sensação, essa percepção, que quando a gente chega numa oficina mecânica, nós somos desacreditadas, né. Às vezes o mecânico trata a gente como: "Ah, não vou explicar para a consumidora Regina, porque ela não entende de carro", né. Já parte do pressuposto que uma mulher não entende de carro. Já parte do pressuposto que uma mulher não entende de carro. E quando a pessoa entende, eu entendo um pouco de carro, gosto, e eles se assustam, né. Então, desde tentativa de cobrar mais caro, de ofertar um serviço que não é necessário para o carro, ou até, como já aconteceu, com pessoas próximas, quando a pessoa vai acompanhada de um homem, a fala é direcionada para o homem. Então a gente percebe que essas condutas infrativas, elas vão muito além do produto e serviço, elas vão também perpassam eh pelo preconceito mesmo Uhum. em face do público feminino, né. Dito isso, a gente pode dizer que existe uma cultura de discriminação estrutural também nesse mercado de consumo? Exatamente, esse é um reflexo, né, da sociedade. O preconceito, ele
gera impactos em várias áreas. Não só, a questão de serviços, por exemplo, instituições financeiras, contratos onde se exige da consumidora, maiores garantias, há maiores restrições para ofertar um empréstimo. Então são várias questões que é preciso que a sociedade volte o olhar para que a gente mude essa conduta, mude essa forma de perceber a mulher no mercado de consumo. Mais E um aspecto para trabalhar e para combater a desigualdade de gênero, né. mais um aspecto para combater a desigualdade de gênero e que também implica infelizmente, na questão da violência, né. Regina, o MPMG desenvolveu um projeto que reúne o PROCON com as promotorias de combate à violência contra a mulher para atacar essas práticas, né. Ele chama Consumo Sem Discriminação, Violências de Gênero no Mercado, e o ponto de vista é identificar essa discriminação, por que essas práticas estão tão comuns assim e tão apagadas assim ao olhar geral? Essas práticas são muito comuns e, infelizmente, elas não chegam até os balcões de atendimento dos PROCONs. O que às vezes chega é a consumidora, ela denuncia uma prática infrativa que ela sofreu, que às vezes impacta no sobrepreço, num atendimento, às vezes, que há um assédio no atendimento, quando a consumidora vai fazer uma aquisição de um produto ou de um serviço, ela sofre um assédio, né. E, então, nesse sentido, o Procon MPMG, a coordenação geral do Procon MPMG, desenvolveu o projeto, que o nome atual é Nem Mais um Centavo, que ele teve toda uma metodologia, o projeto ele teve uma construção, que foi primeiro a catalogar todas essas práticas infrativas. A gente fez, né, um grupo de trabalho com um esforço para pensar em todas essas condutas infrativas que estão presentes no mercado, tanto oferta de produtos, de serviço, a questão do próprio atendimento em si, e a partir disso houve um enquadramento, eh, de acordo com as normas que protegem os consumidores. Esse levantamento feito, ele tem uma divulgação? Porque o que eu Sim, percebo de mim e de outras pessoas com quem eu de outras mulheres com quem eu converso, é que a gente não enxerga isso. A gente naturalizou de tal forma que a gente não consegue enxergar isso que é ilegal. Isso sim. tem sido divulgado pelo Procon? Sim, a principal frente de divulgação são as redes sociais. Uhum. Foram, programados e vêm sendo, programados na medida que a gente vem pensando em novas estratégias, né, campanhas, posts para as redes sociais, e que já teve um bom retorno de interação da população. E também aqui na 38ª reunião da Senacom com o Sistema Nacional, após a nossa apresentação do projeto, várias pessoas nos procuraram com essa mesma indignação. Eu trabalho com relações de consumo há vários anos e eu me surpreendi Uhum. com as condutas infrativas, porque uma questão que a gente fala muito quando vai apresentar o projeto é que existem algumas práticas que inicialmente podem parecer uma grande vantagem. Ao boate, por exemplo, oferecer um drink gratuito para a consumidora, para a mulher, para a garota que vestir saia. Inicialmente, eu, né, eu falo da minha experiência. Uhum. Inicialmente, a gente pode achar que é uma vantagem, mas o que está por trás? O que está por trás dessa vantagem, né? É a objetificação da mulher. Uhum. Então, é uma questão que vai exigir muita reflexão até de nós mulheres também, não só, e tem que envolver toda a sociedade. Então, o principal objetivo do projeto, Nem Mais um Centavo, e da campanha que o acompanha, é que a gente consiga cada vez que mais pessoas, abracem a causa e divulguem essas informações, para que a gente possa refletir. Na palestra mesmo que foi realizada anteontem, na quarta-feira à tarde, muitas pessoas me procuraram depois e falaram: "Olha, mas tem um caso aqui que aconteceu comigo há um tempo atrás, e depois
do painel, eu vi com outros olhos. Então a principal proposta é gerar essa autonomia Uhum, dos consumidores, de forma geral, homens e mulheres, uhum. para que eles possam refletir, como de fato aquela conduta reflete numa violência, numa discriminação. A gente, no âmbito da relação de consumo, está tratando a violência de uma forma mais, ampla, eh, principalmente pensando nos reflexos que isso causa no emocional das mulheres. Uhum. Essa discriminação, quantas de nós já não se sentiu constrangida, às vezes, de entrar em determinado estabelecimento em razão desse olhar, né, às vezes um olhar mais né, de uma forma desagradável. Então, até para a gente poder exigir uma mudança de comportamento, a gente primeiro tem que, aceitar que realmente esse comportamento Existe, precisa ser existe e combatido, né. precisa ser combatido. Ô Regina, voltando a falar da Pink Tax, por exemplo, a gente falou disso aqui, agora todo mundo vai prestar mais atenção nisso. Sim. Mas como saber diferenciar quando o aumento de preço, tem uma justificativa legal ou quando é abusivo? É importante verificar a utilização do produto mesmo. Existe alguma justificativa para que aquele produto voltado ao público feminino tenha um preço diferenciado? Ele tem uma função específica voltada ao público feminino que justifique aquele Você consegue valor? nos dar um exemplo com algum Estou aqui produto qualquer? pensando assim, a gente fala muito de Gillette, né, para Uhum, depilação. Pode ser que tenha algum produto que justifique que um produto para uma pele mais delicada, né, aham. mas é muito difícil, a gente teria que olhar em casos concretos mesmo. O mais, interessante é que, haja esse esforço até dos agentes e dos órgãos de defesa do consumidor, porque é um trabalho que vai precisar ser feito, de acordo com o produto nos casos concretos. A gente Quando o consumidor suspeitar, o que que ele deve fazer? trazer o conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor, né, pode registrar reclamação, deve registrar reclamação na ouvidoria dos órgãos, né, Uhum. entrar em contato. No site do MPMG tem o contato, eh, pode ser registrado tanto na nossa ouvidoria quanto, junto aos PROCONs municipais de cada comarca, de cada município, para que seja averiguado. E tem uma coisa que o consumidor também não costuma fazer, né, que é ligar para a própria empresa, né, a fabricante, Sim. e entender, né, o que que tem nesse produto, por que que o preço dele é mais alto do que o outro, que é para o público masculino, Exatamente, entrar no buscar essa site. informação e questionar. E isso, entrar no site também, né, da empresa, geralmente há a divulgação do produto, verificar o que que tem na descrição do produto de diferente. Uhum. A gente tem um outro problema que é a publicidade também, que ainda é muito sexista, estereotipada, né, isso Sim. ainda é comum. Esse tipo de comunicação também pode ser considerado uma violação dos direitos da consumidora, por exemplo? Tem sido. Sim, inclusive nesse diagnóstico que foi feito por meio do projeto Nem Mais um Centavo, nós, detectamos eixos de atuação, e um desses eixos, além do Pink Tax, além das cláusulas de contratos, também nós levantamos essa questão da publicidade, né. E aí nós pensamos em algumas questões, uma publicidade, por exemplo, que direciona a divulgação de um produto de limpeza ao público feminino, né, colocando a figura do homem como, que ele pode ajudar em casa, né, Uhum. eh, que ele está fazendo como se ele estivesse fazendo um favor. Então a gente, existe também essa necessidade da gente voltar o nosso olhar para, interpretar essas publicidades de uma maneira diferente, com um novo olhar. É isso que o projeto Nem Mais um Centavo, ele propõe, que a gente faça essa autorreflexão também, para poder se proteger, porque o consumidor, ele tem que ser proativo, deve ser proativo também. Então o projeto, ele tem esse objetivo de fortalecer os consumidores, para que eles possam verificar que aquela publicidade, por exemplo, ou aquela oferta, ela está discriminando. Você falou
de práticas também no setor de serviços e citou como exemplo a oficina mecânica, né, mas a gente sabe que Uhum. tem outros setores que também adotam práticas, discriminatórias, né. Sim. O setor financeiro, de seguros, academias, que tipo de situações que as consumidoras vivem nesses ambientes? Sim, por exemplo, pode, haver uma cláusula em contrato, ou algum preço, um sobrepreço em razão de ser a motorista uma mulher que vai No caso do seguro. no caso do Uhum. seguro, né, e Isso não pode, contratos. isso é ilegal. Isso não pode, né. Então, existem questões e até a gente tem que verificar também, como seria o contrato, né. Fica difícil a gente falar, assim, de uma forma sem ter o contrato em mãos, Uhum. mas, são frentes de atuação. Como eu disse, eh, como eu acho que eu já mencionei anteriormente, algumas cláusulas de contrato que exigem contraprestações diferentes do homem e da mulher. Então, mulher e homem com o mesmo perfil, por exemplo, eles vão solicitar um empréstimo, Mesma idade, mesma mesma condição idade, social, mesmo mesmo salário, aham. né, e mesma, segurança no trabalho. Então, perfis bem semelhantes e a gente vê que está sendo exigido uma, uma condição maior, né, ou exigindo uma restrição ou impondo uma restrição maior para a mulher. E como é que é a atuação do Procon nesses casos? É importante que chegue ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor, no caso do Ministério Público, né, para ser encaminhado para o promotor de justiça responsável, para que ele possa investigar, para que ele Pessoa possa deve entrar em contato com o deve Procon, entrar em fazer a contato com o denúncia no Procon. PROCON, fazer a denúncia no PROCON para que chegue ao nosso conhecimento. Como eu disse no início da nossa conversa, que nós fizemos várias reuniões para a gente poder catalogar essas condutas infrativas. E após o evento aqui na quarta-feira, a apresentação do projeto, várias pessoas vieram me procurar com outros exemplos que a gente não havia pensado anteriormente quando da elaboração do projeto. Então é um projeto que vem sendo construído com a população, então a gente Uhum. pede muito essa ajuda, não só para divulgação, mas para troca de ideias. Qual que foi o ponto de partida para esse projeto? O ponto de partida foi o aumento significativo nos últimos tempos dos casos de feminicídio, isso nos chamou Uhum. muita atenção. E estudando muito né, integrando o Procon MPMG integra o Ministério Público, nós pensamos: "Poxa, a gente pode ajudar a a O o combate, né, à combate violência nesse aspecto nesse do aspecto". consumidor. E aí nós começamos, a partir da violência patrimonial, que a gente pode pensar na violência patrimonial? E a gente foi caminhando, chegamos para a questão da discriminação, e mesmo nós, mulheres, que integramos a equipe da assessoria jurídica, repito que a gente teve, eh, muito receio de trazer à tona alguns casos concretos, e porque a gente tinha receio de se era realmente, né, então é uma questão que realmente a gente precisa trazer à tona e trazer visibilidade. Principalmente, Laura, porque hoje com os algoritmos, nós não temos a menor informação, Uhum. e às vezes o mesmo produto que está sendo ofertado no mercado de consumo, nas redes, na internet, ele pode ter um sobrepreço que a gente nem imagina. Em razão de todo o nosso histórico de pesquisas, nosso histórico de comportamento Uhum. de compras, E né, dessa naturalização, e dessa dessa né, desse naturalização. preconceito, dessa discriminação que a gente sofre, e a gente mesmo naturaliza. E a gente Conta pra mesmo. gente quais são as frentes de atuação desse projeto. A principal frente, inicial frente foi a divulgação das campanhas nas redes sociais. Uhum. Então foram lançados vários posts e Usando o trabalho de identificação, né, o monitoramento, o isso. levantamento de onde há problemas, né. Exatamente, o trabalho de identificação e de enquadramento legal, de acordo com as normas de relação de Isso foi consumo. feito em campo, na internet, como é que foi feita É, essa nós fizemos identificação? nós fizemos primeiro através de reuniões mesmo, onde nós conseguimos, eh, dentro do Procon MPMG, reunir essas informações e por meio de Com algum as denúncias recebidas? também Uhum. algumas como eu é importante frisar,
que essas denúncias, muitas vezes, elas não chegam diretamente como alguma discriminação contra a mulher Uhum. especificamente. Elas chegam com o impacto que isso causa, que às vezes é um sobrepreço ou é um incômodo que a consumidora sentiu, que ela vai achar às vezes que é uma falta de treinamento no atendimento, mas na verdade pode ser uma discriminação. Então, Causa prejuízo que financeiro mesmo. causa prejuízo financeiro e impacto emocional. Uhum. Então, o nosso principal trabalho aqui na divulgação do projeto, aqui na 38ª reunião, foi deixar bem claro para o público, majoritariamente PROCONs, agentes de defesa do consumidor, que é necessário ter uma escuta ativa e uma escuta qualificada. Não só no atendimento do balcão, mas muitas vezes dentro do próprio órgão, para que haja essa sensibilidade, que o olhar do agente de defesa do consumidor se volte para essas práticas, Uhum. que às vezes aparecem, muitas vezes, na maioria das vezes, aparecem nas entrelinhas. Uhum. Então, é muito importante ter, esse olhar. Então, o nosso Porque a principal. pessoa que está denunciando, às vezes, não tem essa clareza também, né? Exatamente. Então, como você me perguntou das frentes de atuação, então além dos posts, também tem esse treinamento dos atendentes, para que a gente possa, em toda ação educativa, trazer essa informação de alguma forma, nos treinamentos dos agentes também, internamente a gente desenvolver essa habilidade tão importante nos dias de hoje, em que a gente precisa e a gente demanda muita atenção, né, desenvolver essa escuta qualificada, essa escuta ativa. Hoje é tão difícil, né, a gente, É. encontrar alguém que nos escuta atentamente. Então, esse atendimento qualificado é o que vai fazer muita diferença e é uma das mais importantes frentes do projeto. E esse projeto, por enquanto, é só de Minas Gerais? Vai ser levado para outros PROCONs no país? Nós já temos um passo a passo de como nós fizemos o projeto, como que o Procon MPMG desenvolveu o projeto, e a nossa divulgação aqui na 38ª reunião teve esse objetivo, de replicação. Então já tem um projeto desenvolvido e perfeitamente passível de replicação em todo o país, caso haja demanda, né, eu espero que tenha demanda. E pela retorno, feedback que a gente teve aqui após a apresentação, que foi muito positivo, já tivemos alguns contatos fora do estado, e eu espero, do fundo do meu coração, que esse projeto atinja mesmo todo o país. Regina, agora fala para a gente quais são os canais disponíveis para denúncia, para orientação de consumidoras e consumidores. Sim. No caso do Ministério Público de Minas Gerais, existe o canal da ouvidoria, é só digitar no pesquisador, ouvidoria Procon MPMG, que já acessa direto o link para o registro das A denúncias. pessoa pode colocar ali né, a experiência que teve, a denúncia que quer fazer, Sim, a experiência que teve, se e tiver a alguma. MPMG retorna o contato. Isso, exatamente. E é uma questão que vai nos ajudar muito, porque, como eu disse, é uma questão que vem sendo construída e a gente precisa construir juntos. Uhum, E o retorno que o projeto vai nos trazer é exatamente essa conscientização de toda a população uhum, e reforçando, não só das mulheres, dos homens também, né, uhum. de, combater essas experiências que às vezes as filhas, as esposas, as mães sofrem, né, as colegas de trabalho também. Uhum. Então é um esforço conjunto O para impacto não que é só para a mulher, é para a é família, para a né. família, para a sociedade como um todo, porque o nosso objetivo, o objetivo do Procon MPMG com esse projeto é contribuir para que, diminua a violência contra a mulher, né, Hum. eh, por meio dessa conscientização de combate a toda e qualquer forma de discriminação. E no caso das relações de consumo, é muito importante esse combate, esse enfrentamento, principalmente em face dessa vulnerabilidade que a mulher sofre na sociedade de forma geral, e como o mercado de consumo não é neutro, né, também no mercado de consumo. Regina, muito obrigada, Eu que agradeço pela né, bom oportunidade. trabalho. Espero que a Obrigada. gente volte a falar disso com novidades, com novos números, com mudanças, né, nessas práticas. Estarei à disposição e agradeço a oportunidade. Obrigada.
A gente encerra nosso TVMP Entrevista por aqui, mas você pode conferir outras entrevistas gravadas durante a reunião da Senacom neste nosso canal. Faça sua inscrição, curta, compartilhe e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site, pelas redes sociais. Até breve.